Pessoal, do jeito que a gente estava fazendo no semestre passado, a gente estava gravando as videoaulas, eu vou estar gravando essa daqui também, tá? Para compartilhar com vocês posteriormente em alguma situação de tirar dúvidas, tá? Então, o que vocês estão vendo aí na tela, inicialmente, reforçar que essa aqui é uma aula de ciências, vou colocar logo aqui o título que eu acabei esquecendo. Eu não sei se vocês observaram também eu acabei fazendo algumas postagens no Instagram. Eu mudei o esquema aqui na central de trabalho, em que agora eu posso estar acompanhando vocês no chat e na aula aqui também, na tela do computador, tá? Agora é possível fazer isso sem nenhum problema. Sala de ciências. A data de hoje é qual mesmo? É 4, não. É Obrigado. 4. 4/8. Tá perdida, Janice. Sabe a data? Então, quase perdido. 4/8. Beleza. E eu havia pedido a vocês para fazer a leitura no livro de vocês mais cedo, das páginas 57 até a 64. Vocês fizeram a leitura? Beleza. Tô vendo aqui, Raine, que não fez a leitura. Não deu tempo. Wesley, não deu tempo, né, velho? Vou comentar nada não. Ah, tava fazendo outro dever ali. Aí não deu tempo, não. Sei. Era. Enfim, vamos prosseguir aqui. Aqui a nossa aula, pessoal, o assunto é sobre ondas. Se vocês puderem, tiverem como, se eu não me engano, vocês não têm o livro de ciências, né? Tem não, ninguém tem não. Beleza. Mas aí vocês receberam, eu mandei o link do capítulo que a gente está estudando, tá bom? Então, o que eu vou estar explicando agora, vocês poderão estar vendo posteriormente no link que eu mandei. O assunto que a gente vai estudar é sobre ondas. Vocês podem observar aqui que eu já coloquei o título aqui, ó, o assunto, tá? Eu vou fazer uma explicação agora para vocês sobre o conteúdo de ondas. Está lá no livro de vocês, da página 57 até a 64, o assunto. E mais para o final da explicação, vocês vão ter uma atividadezinha para fazer, tá bom? Então, vamos iniciar com a seguinte coisa. Definição. Para vocês começarem, vocês precisam saber inicialmente que ondas são perturbações.
Só aceitar aqui uma pessoa. São perturbações. Perturbações, de certa forma, a gente pode dizer que são perturbações regulares, tá? Perturbações regulares. Estou escrevendo aqui, daqui a pouco eu leio. Vocês estão lendo junto comigo, né, também? Respondendo a pergunta da Raniele, são 2 aulas sim, viu? Pronto, pessoal, ó. Tá aqui a definição, tá? De ondas. São perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria, tá bom? Quando eu falo de matéria, eu falo de objetos, falo de átomos, assuntos que vocês vão estar vendo mais para frente para poder compreender essa matéria, tá bom? Que eu tô falando. Nesse sentido, é importante ressaltar, a nossa disciplina aqui ela é chamada de ciências, né? Ciências. Vocês já viram que as ciências ela se divide em 3 áreas de conhecimento, que é a química, a física e a biologia. No sentido aqui desse assunto que a gente está vendo, sobre ondas, ondas faz parte da matéria que a gente chama de física. E o nome do assunto aqui que a gente está estudando, estou falando só o nome ondas, mas o campo que estuda ondas nós chamamos de ondulatória. Ok? Ó, então, dentro desse conteúdo de ondulatória, a gente está estudando sobre ondas, tá? Pessoal que está no chat aí, que se for outro assunto, tá? É bom não fazer isso. Vamos prestar atenção na aula, para a gente estar acompanhando e entendendo o que é que eu estou falando, ok? Alguém pode me dizer aqui o que significa fenômeno? O que é um fenômeno? Vocês podem falar, tá? Qualquer coisa.
Eu acho que o fenômeno é tudo que acontece na natureza. Você Não sei acha? direito. Pronto, Acho, não tenho certeza. uma definição, né? Pessoal, olha, o pessoal que está aqui perguntando no chat, está falando no chat em relação à saída da aula, tá? A minha aula vocês já sabem como é, vocês já têm um tempo. Se vocês saírem mais cedo, eu não vou ter culpa se eu vou colocar falta em vocês, tá? Independente do que vocês tenham para fazer, vocês sabem que a tarde foi reservada para estudar, independente de ser cansativo, independente de outras coisas. Se vocês têm outros compromissos, marquem por turno da manhã. Viu? Só falando logo isso aqui para vocês. Eu vou fazer a chamada num horário específico, que eu não sei qual é, depende do assunto aqui, na hora que o assunto acabar a aula. Beleza? Então, em relação a você estar me avisando que vai sair, vocês dizendo que vocês têm alguma coisa para fazer no chat, eu não vou estar respondendo mais não, já estou informando para vocês. Obrigado, Raniel, seu comentário aí. Minha aula sai até 3h20, sendo que a gente pode até terminar um pouquinho mais cedo, porque fica questão de atividade para vocês e a gente continua com questão, assim, às vezes pelo próprio WhatsApp, viu? Para vocês tirarem dúvida, mas a gente vai combinando, ok? Então vamos prosseguir aqui. Bem aqui de acordo com o Olavo, ele está certo, fenômenos são coisas que acontecem na natureza. E todo fenômeno que é referente a ondas é estudado pela ondulatória, tá ok? Então, vamos deixar esse primeiro ponto aqui fechado. Estou falando isso para a gente ter um norte do que a gente vai estar explicando agora. Deixa eu só passar aqui para a próxima página. Uma pergunta, vocês estão copiando? É pra copiar. É para copiar. Então já. Anota aí logo aí. Janês, Oi. muda essa cor vermelha aí, tá muito ruim de enxergar. Tá muito ruim? Deixa eu colocar aqui uma cor mais coisada. Olha se assim fica legal, no lugar do vermelho. Fica melhor. Fica melhor, professor, essa cor. Pronto, beleza. Ciências, o que já tem escrito, para não ter que fazer de novo, dá para vocês verem? Pelo menos um pouquinho? Dá pra ver, por enquanto. Pronto. Qualquer coisa aqui era ciências. Esse nome aqui é química. Esse daqui é biologia. Janeison, Oi. é pra copiar isso tudo? Tudo não, porque tem uma parte aqui que eu estou reescrevendo para ficar melhor de ver. Definição, né? Isso aí também. A definição e esse desenho aqui, ó. Ciências se divide em química, física, biologia. Aí na física tem a ondulatória. E nós vamos estar estudando sobre fenômeno. Pessoal, essa parte aqui do vermelho para esse verde, eu estou só reescrevendo o nome, tá? Para vocês verem melhor. Física. Esse nome aqui, ondulatória. Opa, foi mal.
Terminei. A parte boa é que a gente acaba se ajudando nessa hora, né? Esses 3 últimos comentários foi interessante, porque quem entrou depois, para ficar sabendo que isso aqui é a definição de... Deixa eu ver se ela serve para escrever de lado. Falei-me. Ondas. Dá para entender que é ondas, né? Rivna, mas você se refere à letra? Ondas, de ondas, nome ondas que eu escrevi. Que eu escrevi numa posição aqui não muito boa, por isso que ficou meio assim. Deixa eu ver se eu deixo mais bonitinho. Ou pelo menos menos feio. O que foi que eu fiz? Menos feio. Posso virar a página? Beleza. Assim que você concluir, me avise. Vamos lá. Próxima página. Ó, pessoal. Quando eu falo de ondas, quando a gente fala de ondas, é importante a gente ter a seguinte visão. Existem, por exemplo, aquelas cordas que a gente pega e faz aquela brincadeira com ela e fica fazendo esse movimento, ó. Não sei se vocês já perceberam. Se vocês já viram esse tipo de brincadeira. De qualquer forma, vocês podem comentar, tá bom? No áudio.
Isso aqui, esse tipo de coisa aqui que a gente faz é o que a gente chama de ondas. Aí o detalhe é o seguinte, eu já fiz na sala com vocês, verdade. Isso aqui, essas ondas, elas podem ser divididas de duas formas, tá? São dois formatos de onda. Só que deixar uma visão melhor bem aqui nessa linha. Ó, as ondas, elas podem ser do tipo mecânicas, Não. Janeison, não copiei não. pois depois eu volto, vai acompanhando aí, tá bom? Depois eu volto. Beleza. Ó, as ondas, elas podem ser mecânicas ou elas podem ser eletromagnéticas. Eletromagnéticas. O nome é meio grande e ele é todo junto, tá? Qual a diferença entre elas? Primeiro, Pode ir copiando? pode. Primeiro, as ondas mecânicas, elas são propagadas num meio material, tá? Vou colocar assim, quando eu falo propagar, eu quero dizer avançar, tá bom? Só fazer assim para ficar melhor. Apagar esse G. Se propagam no meio material. Quando eu falo disso aqui, eu quero dizer exatamente daquela brincadeira da corda. Ela só consegue acontecer se tiver o ar que a gente respira, né? O meio que a gente sobrevive, tá? Então, ondas mecânicas, elas se propagam em um meio material. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio material. E onde é que elas vão acontecer? Melhor tirar isso aqui daqui, que senão não vai ter espaço suficiente. Se propagam no vácuo, tá bom? Então, tem essas duas diferenças. Alguém lembra o que é vácuo? Vácuo. Vácuo é tipo o que está acontecendo comigo Vazio? agora, né? O vazio? É o vazio, vocês estão me deixando no vazio. Sem responder. Pronto. Fisicamente falando, o vácuo na física
é exatamente o vazio, a ausência de tudo, tá bom? É por isso que a gente utiliza nos bate-papos essa mesma palavra, quando você fica esperando, aguardando, né? Vamos seguindo aqui. Então, pessoal, ó, quando a gente fala das ondas eletromagnéticas, tá? Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas que a gente pode conhecer no nosso dia a dia, tá bom? Essas ondas magnéticas, só para vocês terem uma noção melhor, como é que você vai saber se é onda eletromagnética? Primeira coisa, você não vê, tá? Exemplo, onde é que tem essas ondas que você não vê? Ondas de rádio. Você liga o rádio, mas você não vê que está chegando um sinal ali. Aquele sinal são ondas, tá? Você também não vê ondas de TV. Você não vê ondas de internet. Você não vê o que mais? Alguém consegue me dizer uma coisa que vocês sabem que funciona, sabe que tem ondas, mas não vê? Antena. A antena de TV? É. Já coloquei aqui, ó. TV. Mas é esse princípio aí que você está pensando mesmo, viu? Rivna, ondas do mar. Ondas do mar, como elas acontecem, a gente observa que elas ocorrem ali no próprio ambiente, naquele ambiente do mar. E a gente vê, né? Então, o tipo de ondas do mar são ondas mecânicas, ok? Elas se propagam no meio. No caso das eletromagnéticas, é uma onda que a gente não vê, mas a gente consegue usar ela. Luz. Alguém citou luz. Será que luz é uma onda? Fio dos postes. Ó. Nos fios dos postes tem um tipo de onda, tá? Que a gente chama de eletromagnética. Mas a gente não vai usar. Foi mal, peraí, tô trocando aqui as palavras. Eletromagnética. Os fios dos postes têm um fluxo contínuo de elétrons. Eu vou fazer o seguinte, nessa parte aqui, eu vou deixar avançar o conteúdo para vocês irem vendo os detalhes, porque para eu fazer esses comentários aqui referente aos postes, vocês precisam conhecer logo sobre o termo átomo, tá bom? Vocês precisam conhecer isso para eu poder prosseguir. Existe sim um tipo de onda lá nos fios, porém não é bem o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Porque lá no fio a gente vai estar passando eletricidade de um poste a outro, mas vai estar passando pelo fio, tá? Ok, então eu vou deixar esse ponto aqui para eu comentar em outro momento. Tomara que eu não tenha trocado nenhuma palavra aqui na hora que eu estava falando sobre esses postes.
Enfim, vamos conhecer isso aqui. Agora não. Vamos lá. Então, ondas de rádio, ondas de TV, internet. Outra coisa que a gente pode utilizar, que a gente pode ver ondas eletromagnéticas, é naquele negócio que a gente chama de micro ondas. Verdade, tinha me esquecido do micro-ondas. Lá dentro também funciona. Outro lugar que a gente pode ver, que a gente pode ver não, que a gente sabe que tem, é aqueles equipamentos de raios X, ultrassom, o que mais? Ultrassom, aqueles equipamentos que a gente vê em hospital, né? Fazer ultrassom, aquela máquina que o pessoal entra todinho pra dentro, como é o nome dela? Ultravioleta? Não. Ressonância. Isso, ressonância. Também utiliza esse tipo de onda, ok? E como é que você vai diferenciar as ondas de cada um? Por exemplo, como é que você sabe que é onda de rádio? Como é que você sabe que é onda de TV, de internet? Como é que você vai saber isso aí? Existe uma coisa para diferenciar todas elas. Essa coisa nós chamamos de frequência. Ok? Essa frequência, pessoal, é uma grandeza física que ela pode ser medida, tá? E a forma de medir ela é a unidade que a gente utiliza. Vou colocar aqui bem aqui o nome, unidade. Unidade, a gente vai estar utilizando essa palavra, ó. Hertz, tá? A gente utiliza esse símbolo aqui, ó, Hz, tá? Que pode ser minúsculo também, não tem problema não. O importante é que a gente saiba pronunciar Hertz. E só para vocês compreenderem e associar com outra coisa que a gente já conhece, esse nome frequência, agora não está arriscando, peraí. Esse nome frequência só pegar uma caneta que risca aqui. É o que a gente chama de grandeza física. Grandeza física é tudo que a gente pode medir. No caso da frequência, a gente mede com a unidade Hertz e pode utilizar o símbolo Hz. Só para deixar mais familiar para vocês, uma grandeza física que a gente usa no nosso dia a dia, coloca aqui, ó, GF. Grandeza física é o que a gente chama de comprimento. Comprimento é uma grandeza física que tem a unidade metro. E o símbolo que a gente utiliza é o M. Só para deixar algo mais familiar para vocês, tá? Quando a gente estiver falando de grandeza física, é uma coisa que pode ser medida. No caso do comprimento, vocês vão encontrar exemplo de 5 metros. 5 metros nós estamos falando de comprimento. Quando a gente estiver falando de frequência, a gente vai encontrar um número, por exemplo, 440 Hz. Olha aí a diferença, ó. Falou em Hertz, é sobre frequência. Falou em metro, é sobre comprimento, tá bom? Então fica aí anotado na mente de vocês. Nós vamos estar trabalhando com a
unidade Hertz falando sobre frequência. Anota bem aí esses pontos. Assim que terminar, vai mandando eu avançar. Tem alguém que está copiando ainda? Eu estou acompanhando no chat e tem uma parte da galera que já colocou que já terminou. Quero saber se tem alguém que ainda está fazendo. Eu, Janês, eu e a Ruth. Pronto. Assim que vocês terminarem, por favor, me avisem. Oi, Janês. Opa, Aí tem um quadro aí atrás de tu, é? atrás de mim? É, tem um Tem, quadro, é? tem. Na câmera que você diz? Aham. Tem sim. E tu não copia lá, andar, não? Porque a visão de lá não é tão boa quanto aqui. É ruim, né? A visão de lá fica pior. Porque lá eu vou estar escrevendo com pincel, aí. E o quadro lá é de vidro, aí tem a questão de brilho e essas coisas. Professor, para copiar esse Ah. quadro. Essa parte aqui, Aham. é sim. Ó, vocês que estão copiando, deixa eu só colocar bem aqui um ponto que eu fui falando e não escrevi, ó. Bem aqui em cima, onde tem ondas mecânicas se propagam em um meio, eu vou colocar dois nomes aqui para vocês se lembrarem mais fácil, ó. O meio material, eu vou estar colocando o nome ar e vou estar colocando o nome água. Quando eu falar de ar, vocês lembram da brincadeira da corda. Quando eu falar de água, vocês se lembram das ondas do mar. Beleza? Estou só esperando o aviso de vocês para a gente prosseguir.
Jéssica, posso ir? Pode sim, professor. Vamos lá. Deixa eu ver bem aqui na próxima página. Pessoal, frequência, para estar falando de frequência, ela é medida em um número, como eu já citei, e a unidade é Hertz, tá? Eu vou estar colocando bem aqui a imagem do livro de vocês, para vocês verem uma figura que eu estou vendo, que eu tenho para mostrar para vocês, tá bom? Vou passar para cá, para a tela, vocês verem. Essa imagem, ó, é falando sobre frequência, tá? E eu vou estar comentando para vocês falando que isso aqui é como se fosse aquela reta numérica, onde tem aqui as medidas, ó. Quando eu digo aqui 10 elevado a 24, é o número 1 e 24 zeros, tá? Imagina esse valor. Para a gente não estar escrevendo esse número todinho, a gente escreve na forma de potência. 10 elevado a 24, 10 elevado a 22, e aqui vai seguindo, tá? Quando eu falo bem aqui em radiação gama, é um tipo de onda eletromagnética que vocês verem nessas coisas aqui, ó, explosão nuclear, tá? Materiais radioativos. Quando eu passo aqui mais para frente, a partir do 10 elevado a 19, por aí, ó, 10 elevado a 19 até o 10 elevado a 16, por aí, nós estamos falando de raio-x. Então, quando você coloca a tua mão lá naquela máquina para fazer um raio-x, pela tua mão vai passar ondas que tem algo próximo desse valor aqui em Hertz, tá bom? O que mais? Bem aqui nós temos um chamado UV. O que é UV? É ondas, cadê? Aqui em cima não tem. Onda ultravioleta. Esse ultravioleta é o que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um risco de causar câncer. Quando você vai para o sol, né, fica no sol a gente recebe aquela luz do sol e junto com ela vem essas ondas eletromagnéticas chamadas de UV. Aí o que acontece nessa hora? Tu vai ter que utilizar um protetor solar para poder proteger desses raios UV que a gente fala. Se tu for utilizar aqueles óculos de praia, óculos escuros, esse óculos tem que ter proteção também. E essa proteção, vocês conhecem ela pelo nome UVA e UVB. Já ouviram falar? Não. Não? Pois todo óculos, quando a gente vai comprar, eu não vou abrir nenhum aqui não, porque senão vai ser propaganda, né? Mas vai que eu acho. Procurar bem aqui um para vocês observarem. Enquanto isso, eu vou continuar aqui falando do restante do assunto. Bem aqui, nesse ponto aqui, ó. Exatamente aqui, vocês observam que é um espaço bem pequenininho, ó. Quando eu falo de espaço, observa a distância de um ponto para outro. Vou clicar bem aqui nesse lápis aqui. Como o lápis não está querendo ajudar, eu quero que vocês prestem atenção exatamente nisso aqui, ó. A distância de um risquinho desse até o outro, ó. No caso dos raios gamas, vocês têm aqui, ó, começa aqui e vai até aqui na frente, ó. Tá? É disso que eu estou falando, essa distância. No caso aqui, desse ponto até aqui, ó,
é o que a gente vai chamar de luz visível. O que é luz visível? É exatamente tudo que a gente consegue ver. Todas as coisas que a gente conhece faz parte desse, a gente chama de espectro, que vai do violeta até o vermelho. Deixa eu só ver aqui se esse programa destrava para eu continuar o comentário e mostrar para vocês. Se vocês observarem aí, enquanto destrava aqui o programa, aplicativo, as cores que vocês estão vendo aqui, vocês podem observar que são infinitas cores, tá? Mas tem umas cores aí principais. Opa, a folha. Aqui. Ó, a gente consegue enxergar desse valor aqui, ó, 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz até 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz. A gente consegue enxergar só esses comprimentos de onda, que são exatamente essas cores, tá? Quando você presta atenção bem aqui, nós temos aqui a primeira cor aqui, ó, é violeta, beleza. A segunda cor vocês conseguem definir? Vem por aqui, ó. Aqui a gente consegue ver uma corzinha chamada azul. Espera aí que aqui não está ajudando também não. Azul, bem aqui na frente nós temos um azul anil. Tem aqui na frente um verde. Nós temos aqui o amarelo. Laranja. Nós temos o vermelho aí na frente. Então, essas cores são as faixas que a gente consegue ver. Mas aqui na frente, nós temos aqui as ondas IV. O que é onda IV? É infravermelho. Mas aqui à frente a gente tem as ondas que a gente chama de micro-ondas. E aqui continuando aqui a gente tem as ondas de rádio. Televisão, AM, FM, tem aquela comunicação também entre navios, tá? Uma coisa interessante que bem aqui vocês podem perceber, ó, a última cor aqui que a gente percebe, que a gente consegue ver, é chamada de vermelho. E depois dela a gente chama de infravermelho. E aqui na frente, ó, violeta, quem é antes dela? Ultravioleta, tá bom? Então, é importante observar também que na direção aqui para a esquerda, ó, a frequência ela sempre aumenta, tá bom? Observar esse detalhe é importante. Se a gente pega nesse sentido, a frequência ela aumenta. Vamos continuar bem aqui. O livro de vocês, ele traz referência da seguinte forma. Traz aqui a explicação sobre rádio AM, tá? E aqui, ó, os números que eu falei, ó. As ondas de AM, elas estão entre 535 Hz e 1605 Hz, tá bom? Importante falar isso aqui também. Falei uma coisa aqui errada, não sei se vocês perceberam. Aqui na frente nós temos um K. O K ele significa quilo. Então aqui, ó, é 535 mil Hz, tá bom? K significa 1000. E bem aqui é 1.600.000
105.000 Hz. Quando eu vou falar disso aqui, toda vez que vocês verem um K, só procurar aqui minha canetinha aqui. Toda vez que vocês verem esse K, ó, por exemplo, 1605, no lugar do K, você multiplica por 1000, tá bom? Por isso que eu falei 1.605.000, aí tua resposta é dada em Hertz, que tem bem aqui, ó. Então, cuidado, você tem as duas opções. Você pode encontrar só o Hz ou pode encontrar o K, que é o que significa quilo. Mais abaixo, descendo aqui, nós temos o que? Nós temos aqui os comprimentos de FM, nós temos comprimento de TV, tá? Basicamente, tudo é medido em Hertz. Porém, quando você vai falar de ondas de AM, tu vai estar encontrando o kHz. Quando tu falar de FM ou TV, tu vai estar falando de megahertz. Ok? Essas duas diferenças aí. E claro, na leitura do livro vocês podem observar os valores que vocês têm aqui, ó. Tá? As ondas de FM, as ondas de TV, de telefone, de micro-ondas. Micro-ondas a gente já chega ali próximo dos gigahertz, tá? O que mais? Tem ondas de GPS. E aqui vai estar falando da luz visível, do infravermelho. Tudo isso tem no texto de vocês, tá? Por isso que eu estou passando rápido. As ondas ultravioleta. Nós temos radiografia e os raios gamas, que é o que a gente estava falando lá da ressonância. Ok? Isso aqui já é parte de outro assunto. Por isso que eu pedi para vocês lerem até essa página aqui. Vou voltar bem aqui. Então, frequência só para deixar aqui escrito, tá? A frequência ela vai ser medida em Hertz, sendo que o símbolo que a gente utiliza é o Hz na unidade, tá bom? E vocês vão encontrar geralmente as ondas de Hertz no kHz. Eu deixei de ver aqui porque eu não sei se vocês comentaram alguma coisa no chat. Deixa eu voltar aqui para a página do chat. Kilohertz. Vocês vão ter megahertz. E vocês podem encontrar o gigahertz, tá? Kilohertz vocês utilizam kHz, megahertz é mHz e o gigahertz é o GHz. E nós vimos que esse daqui vocês encontram basicamente nas ondas de rádio AM. Aqui vocês encontram em FM, TV. E aqui vocês encontram, deixa eu só conferir aqui de novo.
Micro-ondas. Vocês gostam de ouvir rádio? Beleza. Vocês... Francisco não gosta de escutar rádio de manhã, mas vocês vão... vocês podem não gostar de ouvir rádio, mas vocês já escutaram tanto a AM quanto a FM. O que eu posso comentar sobre as duas nesse sentido de conteúdo? Quando você presta atenção no som da AM e o som da FM, o som ele é um pouco ruim quando você compara a qualidade. O som da AM é mais ruim do que o som da FM. Por que isso acontece? É exatamente por causa desse negócio aqui, ó. Como as ondas de AM funcionam com kHz, então quer dizer que ela leva nas ondas menos qualidade. Não coube o E aqui não, tá? Quando você vai passar aqui para FM, você vê FM TV, você vê mais qualidade, tá bom? Tem essa pequena diferença aqui entre as duas ondas. Por isso que há um movimento nacional de que todas as rádios passem a ser FM. Tanto é que aqui na nossa cidade, vocês já ouviram falar que a rádio local, a AM local, né, a mais conhecida, ela está mudando de AM para FM. Acho que vocês já ouviram essa mudança, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Por hora aqui vocês podem anotar, tá bom? Claro, se tiver anotado já me diz, que aí a gente continua. Respondendo a pergunta da Raniele. Raniele, lá no início da aula, nós colocamos que a ciências, ela se divide em química, em física, em biologia. A química, ela vai estudar os pormenores de reações químicas, fenômenos de reações, tá? A física vai estudar os fenômenos que ocorrem na natureza, tá? São fenômenos naturais. E quando eu falo de fenômenos naturais, eu me refiro também a ondas, tá? É um fenômeno natural. Biologia vai estar estudando os seres vivos, as células, né? Todo aquele conteúdo que vocês já conhecem aí desde o 6º ano. Então, o que isso tem a ver com ciências? Física é uma ciência. Posso avançar? Antes de eu avançar, Raniele, respondida a sua pergunta?
Beleza, vamos seguir aqui. O que é que eu tenho aqui no próximo slide? Tadã! Olha aí o que é que nós temos. Uma atividadezinha para vocês, tá? Vocês não têm o livro, mas vocês têm o link que eu enviei para vocês. Deixa eu só aqui antes de combinar aqui um tempo para vocês fazerem. Deixa eu só ver aqui um negócio bem aqui. Vocês não estão vendo a tela que eu estou mexendo. É pra mandar lá. Calma, vamos já combinar direitinho como é que vai ficar, vai fazer, tá bom? Deixa eu só procurar um negócio que eu estou vendo bem aqui. Aquela história, na hora que tu não tá procurando, tu acha. E lasqueira. Pessoal, eu tava procurando aqui aquela parte lá que eu comentei na aula sobre os óculos que a gente procura com proteção. Eu achei bem aqui e agora eu não estou mais achando. Para não dizer que eu estou fazendo propaganda, eu vou pegar do Google. Ó, quando eu coloquei bem aqui em cima, óculos de sol UVA, UVB. Aí a gente encontra um bocado por aqui, tá? Aqui embaixo, ó. Óculos, Aí tem aqui UVA, UVB. Proteção UVA, UVB, polarizado. Esses nomes aqui, UVA, UVB, é a proteção contra os raios solares, tá bom? Só para vocês ficarem cientes que eu falei aqui atrás, aí vocês disseram que não conheciam. Só para mostrar para vocês que tem essa parte aí, ok? Que mais? No capítulo do livro de vocês vão ter essa atividade aqui. Agora eu não acho. Aqui. Vocês vão fazer da questão 1, questão 2, 4, 3, 4, 5 e 6, tá? O link já está no grupo do WhatsApp, é só vocês voltarem lá para fazer. Observação, deixa eu terminar de falar, depois vocês comentam. Observação. Eu coloquei aqui, ó, página 71 da questão A6, apenas para responder, não é para estar copiando as questões. Vocês vão estar enviando as fotos lá no Google Sala de Aula. Eu vou enquanto vocês vão estar fazendo, eu vou lá no Google Sala de Aula criar lá o link para vocês mandar, viu, a atividade. E se tiver algum aluno aqui que não tem o Google Sala de Aula, vai fazer assim, ó, vai enviar as fotos para o link que eu vou colocar agora daqui uns 10 minutos, tá? Lá no grupo do WhatsApp. O que vocês vão fazer? Na hora de fazer a atividade, vocês vão colocar o nome de vocês lá no cabeçalho, para eu saber de quem é a atividade, tá? O nome, a turma e o que? Não é série não. Turma, data. Tá bom? Precisa ter essas 3 informações lá no cabeçalho de vocês. Se a atividade de vocês pegar mais de uma página, coloque isso aqui em todas as páginas, tá bom? Aí deixa eu ver aqui com quanto tempo eu volto. Nossa aula vai até 3h20. Nós estamos agora no 2h17. São apenas 6 questões, vocês vão ter que fazer e tal. Pessoal,
A gente retorna às 15 3 horas, Janês. às 15 horas, tá bom? Às 3 horas. O que que a gente vai ver às 15 horas? Vocês já vão ter me enviado as fotos. Eu já vou ter visto quem enviou, tá? Nós vamos fazer a frequência. E se tiver mais alguma coisa, a gente conversa lá. Tá bom? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas? Ó, pessoal, eu vou mandar um link lá no grupo do WhatsApp para enviar as fotos. Eu não vou estar recebendo pelo WhatsApp privado. É no link que eu vou mandar para vocês. Outra coisa, quem não tem o livro, lá na mensagem que eu mandei de manhã tem um link com o livro. É só abrir o link e vai abrir o livro para vocês. Alguma dúvida? Vale ponto essa atividade? Todas valem. Tranquilo? Essa sala de aula eu não vou fechar ela. Eu vou deixar ela apenas com o microfone desativado e a câmera. Porque vocês vão, para voltar para essa sala de aula, é só clicar no link de novo, tá? Vocês podem sair para fazer a atividade, deixar o celular esfriar, botar ele para carregar um pouquinho, né? E a gente retorna às 3 horas só para fazer o que eu combinei aqui com vocês. De boas? Beleza. De boa. Ó, o link vai continuar na primeira, lá no começo, tá bom? O link dessa aula, eu não vou estar postando novamente. Então, bora lá fazer a atividade que eu vou ajeitando aqui o restante aqui. E até daqui para pouco.